Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do nosso O2, do nosso Teams. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito legal, muito importante, talvez polêmico, mas a gente adora uma polêmica, né? Eu sou a pastora Amanda, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Estou aqui também com os meus amiguíssimos, presbítera Pamela, presbítera Genor. Salve, salve! Salve! Nós estamos aqui hoje para falar de consciência negra, né? Parece que o mundo para em novembro só para falar dos negros, mas essa pauta é tão importante que a gente precisa falar sempre sobre isso. E a gente veio trazer aqui as nossas, observações, as nossas conclusões, as nossas vivências, mas tudo à luz da palavra, né? O que Deus diz sobre racismo, o que Deus diz sobre conscientizarmos a nossa população, sobre os negros, né? E a gente vai aqui bater um papo hoje. Eu queria começar perguntando para vocês, né, se vocês acham essa data importante, o que vocês acham sobre nós termos uma consciência negra? Tá. Boa. Então, bora lá. Acho que é importante, é um tema, acho que necessário para a gente discutir. Muito. A gente vem, infelizmente, né, de uma parte histórica ali de escravidão, e não tem como não falar tanto dos índios e tanto dos negros, né, que vieram e foram escravos. Então, é muito histórico. Uhum. Acho que nós precisamos ter essa consciência, todos nós precisamos, né? Então, nós precisamos sim que pessoas brancas também se apoderem, entendam o que é isso. Não é moda, não é nada, realmente aconteceu, né? Não é um fato, não dá para negar. Não é mimimi? Não é mimimi, né? Então, aconteceu. Sim. E a partir dali, a gente discutir à luz da palavra. Eu acho que não dá pra gente ter uma consciência, ou melhor, uma forma de separatista, sabe? Sim. Só negros têm que falar sobre isso. Uhum. Eu acredito que essa pauta é de todo mundo. Então, porque senão a gente acaba acontecendo ao contrário, a gente acaba promovendo uma exclusão, uma segregação daquilo que é de todos. Então, é isso, para começar. Aqui para começar, né, a gente tem que entender que, sim, mês de novembro, Dia da Consciência Negra, é importantíssimo a gente ter, como a Pâmela já ressaltou, mas esses dias eu estava até comentando com ela no carro, eu falei, ó, tem que tomar um cuidado de a gente não criar a bolha negra, né, que é o que muitos já lutaram lá atrás. Por exemplo, a gente vê o movimento do Azusa, foi uma luta de mostrar que o negro também podia congregar junto com o branco. Sim. Aí a gente vê Luther King, que vem falando que o branco e o preto podem andar juntos, sim. Sim. Sabe? E a gente tem que entender o quê? Que a consciência negra é pra gente entender as nossas raízes, lembrar e tudo mais, mas não podemos criar uma bolha negra novamente e falar, esse é meu espaço e esse é o seu espaço. Não, nós temos espaço em todos os lugares, todo mundo tem que andar conforme Deus já nos criou. Exatamente. Eu acho, então, para a gente furar essa bolha, né, inicialmente, acho que a gente pode contextualizar um pouco, né, do que foi a história do Brasil, a história dos negros aqui no Brasil. Eu sou professora de história, então vou dar uma aulinha básica para vocês, rápida, super rápida. Porque o que acontece, né? Nós somos o último país a abolir a escravidão. E isso aconteceu há 135 anos atrás, né? Ou seja, nós estamos engatinhando. Somos bebês ainda, né? Porque são 400 anos de escravidão contra 135 de libertação, né? De liberdade. E, no fundo, acho que a gente tem que entender, enquanto sociedade, que o racismo está na nossa estrutura. Por que ele está na nossa estrutura? Porque nós somos um país escravocrata. Nós fomos um país escravocrata por 4 séculos, 400 anos. E, por conta disso, os negros sofreram o que sofreram e até hoje a gente vê os resquícios disso na nossa sociedade, né? Os resquícios da escravidão na nossa sociedade. Porque depois da abolição, mesmo, né, quando veio a Lei Áurea e tudo mais, os negros não foram livres propriamente dito, né? Foi só no papel que rolou essa libertação aí. Porque eles tinham muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, a grande maioria era analfabetizado,
Então, eles acabaram buscando trabalhos de subempregos, né? A própria moradia, né? Desculpa te atrapalhar. Assim. Mas a própria moradia, não... quem era dono das propriedades eram os senhores que eram brancos. E acabou criando, né, os locais ali, o que hoje a gente conhece como periferia, favelas, e que... E a gente tá falando assim, você falou 135 anos. Cara, 135 anos, a gente tá falando de 3 gerações, 2 gerações. Exatamente. Né? A gente tá falando, às vezes, e realmente estamos de bisavós. Então, é algo muito próximo daquilo que é a gente ainda. Da nossa história. Da nossa história. É muito recente. E é exatamente isso. O que acontece? Os negros ficam à margem da sociedade. Então, é daí que vem a expressão marginalizados. E muitos vão seguir os caminhos do crime, outros vão ter subempregos e uma pequena minoria vai ter ali uma ascensão, uma voz ali na sociedade. E aí, ali surgiu, os negros não passaram por esse período passivamente, eles passaram lutando. E acho que é por isso que até hoje a gente está aqui, né, lutando bravamente contra o racismo, contra essa estrutura de preconceito, de discriminação, né? Porque o racismo, ele é isso, né? Ele é discriminação contra uma etnia diferente da sua. E, no fundo, é isso, gente. Nós somos um país de herança escravocrata. Mas, espiritualmente, qual que é a nossa herança, né? Libertos. Exatamente. O que Jesus fez por nós? Jesus nos libertou. E acho que é aí que está o segredo da vida, né? De nós entendermos que a história pode dizer uma coisa, mas o sangue de Jesus diz outra, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que vocês acham, à luz da palavra mesmo, que a gente pode trazer, o que vocês pensam da relação de Deus mesmo com os negros, da relação de Deus com o racismo e com o pecado e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu vou falar não só dos negros, né? Eu vejo que, à luz de Deus, nós somos imagem e semelhança dele. Sim. Ponto. E posso ser asiático, posso ser negro, posso ser o que for. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que eu me enxergo dessa forma, todos nós somos iguais. Então, o que nos faz sermos parecidos ou iguais são a nossa filiação em Cristo. Sim. Esse é o nosso DNA, né? Isso que nós somos. O que nós temos na nossa pele, a mais do que o outro, ou a menos do que o outro, é a melanina, que vai dar a tonalidade do tom da sua pele. Agora, a questão, né, de se é mais importante, não. A palavra de Deus fala que ele amou o mundo, né? Ele amou todos. Então, todos nós somos amados, filhos de Deus, e é isso, ponto. Esse é o meu DNA. Exatamente. Exatamente, né? Quando Deus vem e cria o homem, ele não fala assim, fiz o homem ali, bonitinho, da cor A ou da cor B. Sim. Ele chega e fala, fiz conforme a moldura, ou seja, minha imagem e semelhança. Então, fiz algo agradável. Se a gente for pensar nesse caso, a gente sempre fala do corpo glorificado. A gente não fala sobre um corpo de cor A ou cor B. A gente fala de algo celestial. E eu acho que é dessa forma que Deus nos enxerga, como seres celestiais. Que como seres fala, cara, realmente é meu filho. Eu não vou enxergar ele como um preto, como um branco, como um asiático, isso, aquilo. Né? Por exemplo, como eu estava conversando no pré aqui com vocês. Eu, Agenor, eu vim de um local lá no fundinho da Bahia, bem interiorzão mesmo. E, cara, vivi parte da minha infância, uma parte da minha adolescência lá, sem saber praticamente o que era o racismo. Entende? Teve quando eu era mais adolescente, mais criança, na verdade, tinha um desenho chamado Super Choque. E tem um episódio que ele vai visitar a África e tudo mais, e ele fala, e o colega dele fala, e aí, tá com vontade de voltar? Ele fala, não, porque aqui eu consigo andar na rua sem ser comparado. E eu acho que andar com Deus é isso, é andar na rua sem ser comparado.
Deus ele nos fez de uma forma que não tem comparação. Exatamente. Exatamente. A gente fiquei até sem palavras aqui. Não, mas eu queria falar um pouquinho sobre identidade também. Porque assim, eu enxergo que desde que o homem caiu, né? Desde que Satanás usou a serpente para seduzir o homem, ele veio no objetivo de corromper a identidade, né? Do homem, da criação mais perfeita do nosso Criador, que somos nós. Ele tenta corromper isso. Falando, olha, escuta, você pode ser igual a Deus ou maior do que Deus. Ele vai direto, ele vai na identidade. E eu enxergo, assim, na minha história, uma dificuldade de me afirmar, uma dificuldade de me enxergar. Agora, hoje eu entendo, né? Porque eu estudei, eu me formei no assunto, então eu entendo historicamente e sociologicamente o porquê que eu tinha essa dificuldade, né? Mas, diferente de você, Agenor, eu já me sentia diferente, porque eu cresci em São Paulo, né? Que é uma cidade racista, enfim. E eu já sofri algumas agressões verbais, enfim. Já falaram que eu tinha cor de cocô, já falaram que meu nariz era muito grande. Eu alisei o cabelo a vida inteira. Então, assim, foi dos 9 aos 21 anos, sem saber qual que era a textura do meu cabelo. Então, eu já sofri, mas sem saber que era, entendeu? Eu soube o que era quando eu fui estudar. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu, Deus me fez perfeita, o meu cabelo é perfeito, o meu nariz é perfeito, minha pele é perfeita. Foi como se, assim, realmente Deus tirasse as vendas dos meus olhos, as escamas, né? E me fizesse me enxergar mesmo como Ele me enxerga, sem comparação. Eu sou incomparável, né? Nós somos perfeitos dessa forma que Deus fez, a imagem e semelhança dele. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o racismo, ele é exatamente isso, né? É a tentativa de Satanás de roubar aquilo que Deus fez para você, aquilo que Deus te deu de mais maravilhoso, né? Sim, uma vez eu estava lendo um livro chamado DNA de Deus. Sim. E tem um trecho no livro que o rapaz, o cientista, ele explica como que foi a conversão dele. Não foi dentro de um templo de 4 paredes, como estamos acostumados, e nem foi através de vídeo, nem nada. Ele estava pesquisando sobre DNA e estava vendo que existia alguma coisa que todos os seres humanos tinham. Era como se fosse uma letra que todos os seres humanos tinham. E ele começou a pesquisar sobre aquilo, pesquisar, e ele viu que aquela letra era única, só tinha no ser humano. Então aí ele começou a acreditar no quê? Realmente Deus existe. E ele colocou o seu DNA no nosso DNA para poder comprovar que ele existe. Sim. E é isso que você está falando. A gente não é comparável. Exatamente. Não, nós somos iguais. Um ponto, né, que você falou e perguntou, e comentou aí da questão da queda, quando a gente fala da identidade, a gente fala muito daquele que sofre, né, essa perseguição, essa opressão, enfim. Mas também, eu acho que é válido a gente falar da questão do pecado, da pessoa que comete. Porque quando você na verdade, a pessoa é racista, ela é pecadora, fora criminosa, né? Então, assim, que racismo é um crime, né? No Brasil, isso é indiscutível, é um crime. Apesar de não ter tanta punição, né? É um crime. É um crime, tá? Então, racismo, hoje tá todos igualados, né? Então, tanto xenofobia quanto racismo, injúria racial. Sim. Graças ao Senhor, todos estão no mesmo patamar de racismo. Mas também a gente tem que trazer a questão do pecado. Sim. Por quê? Quando você se acha superior a alguém, é uma questão de ego. É uma questão de comparação, uma questão onde Lúcifer se colocou ali como superior a algo. Você não está falando do outro, você está falando de você. Você está falando que você é mais do que alguém. Né? E a palavra de Deus fala que nós, né, temos que sermos servos. Então, tem muito uma questão de ego que precisa ser tratado. E é um pecado. Sim. Isso eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, a gente vê esse tipo de hierarquia, vamos falar assim, desde o Êxodo. Por quê? Quando o faraó, lá os primeiros faraó, começa a escravizar os
povo hebreu, é por quê? Porque ele fala que os hebreus estão crescendo muito e isso pode causar um certo medo. Aí a gente vai andando um pouco do tempo, Hitler ele faz a mesma perseguição. E aí vamos andando um pouco do tempo, vai virando nos escravos e assim por diante. Ou seja, sempre alguém tentando se impor para poder diminuir o outro. É um complexo de superioridade, né? Que nasce no coração de alguém muito orgulhoso que acha que só ele é o espelho do mundo. Ele é o perfeito. Sim. E todo mundo tem que ser igual a ele, né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Os europeus chegaram e falaram, tem muito preto aqui, vamos embranquecer isso daqui, pelo amor de Deus. E aí favorecem a população branca, estrangeira. Por isso que nós temos muitos descendentes de portugueses, de espanhóis, de italianos. Vem desse período aí, pós-abolição, que os negros estavam sem trabalho, mas eram maioria da população. E aí o governo foi uma obra do governo mesmo, uma investida do governo para embranquecer a população. E porque eles tinham essa visão eurocêntrica, né? E egocêntrica, de que eles eram os melhores, que eles eram superiores a nós negros e por isso que tinha que embranquecer todo mundo. Daí que vem a miscigenação, né? Sim, e é muito profundo. A gente não vai conseguir esgotar esse assunto em nenhum podcast. Jamais. Porque é muita coisa, né? Uhum. Se você pensar também fora a questão, né, do racismo, da pessoa racista, a questão histórica, biológica e tudo isso, quando uma pessoa, ela se posiciona, né? Então, agora vamos falar ali dos apelidos, chamar o outro, você é um macaco, você é isso, né? A questão pejorativa, as palavras, principalmente nessa do macaco, você está falando contra Deus. Por quê? Tem a questão da evolução, né? Dita ali biologicamente, um estudo ali, e que já foi provado que não, entendeu? Tipo, nós não fomos descendentes de macaco, porque veio desse contexto que os brancos e os pretos, eles não eram... que os brancos seriam uma evolução do povo preto, sabe? Uhum. Só que se a gente se afirmasse isso, a gente estaria contra a Bíblia, que é criacionista, né? Que nós viemos da criação de Deus. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega, né, e fala isso... E, gente, racismo não tem classe social. É quase uma violência, né, doméstica, assim, realmente não tem classe social. A gente vê tantos jogadores, né, infelizmente também, fora, né, o Vini Júnior aí, que tá no hype, infelizmente, com esse assunto, que influenciadores que sofrem, muita gente sofre, então, desde a periferia, de tudo, e é sempre o olhar, eu acho que a atenção o que o outro passa, né? Qual que Esse é um ponto interessante da gente falar, até mesmo da Vinícius Júnior, tantos outros que sofrem com preconceito aí e estão na luta, né? O que acontece? Por muito tempo, o povo negro, vamos dizer assim, que é mais a pauta hoje, ficou calado. A gente via acontecendo racismo, a gente via, muitas das vezes, a gente entrava na brincadeira, vamos dizer assim, mas a gente não estava vendo que estava machucando. Quantas vezes a gente, no próprio da nossa cor ou algo parecido, falava, isso é o cabelo, algo... E aí foi deixando, e agora não. A gente está numa época agora que agora levantou, tá todo mundo falando. Fala, você viu o que aconteceu? Você viu isso? Você viu aquilo? E eu acho que esse é o ponto, né? Eu não acho que a gente ficou calado, né? Porque o movimento negro, ele vem, e ele é um movimento forte e tudo mais, de resistência mesmo. O que eu acho que a gente vive na era da digitalização. Então, o acesso é muito maior, né? A questão também da indústria de reproduzir negros e tudo mais, a questão da indústria de cosméticos fazer, agora, hoje em dia, produtos para cabelo afro, é muito diferente. Com 9 anos, eu não tinha produto para cuidar do meu cabelo, por isso que eu busquei um alisamento. Então, assim, a questão da informação mesmo. E eu acho que é de ocupar, desculpa rapidinho, eu acho que também de ocupar os lugares. Uhum. Porque o que acontece? Infelizmente, gente, não tem como, tá? E eu não tenho como falar, vamos falar de coisa básica. Protetor solar, minha mãe, vamos lá, minha mãe é branca, né? Meu pai é negro e minha mãe é branca. A minha mãe, eu não tenho como falar pra ela com relação a, um exemplo, protetor solar.
Pra mim, protetor solar, sei lá, fator 50, tal, sabe? Excelente. Posso passar bronzeador, eu posso fazer isso. Minha mãe não, porque senão, né, ela fica machucada, queimada. Vai agredir, Vai né? agredir a pele dela. Sim. Quantos cientistas, agora vamos lá, quantos cientistas nós tínhamos que estudava cosméticos que eram negros? Como uma outra pessoa branca, e não é nem por questão de preconceito, é questão de vivência, consegue manipular um cosmético específico para o cabelo negro se ele não tem aquela vivência? Então, eu vejo que é necessário, e esse é um movimento, eu acredito, a gente está falando, igual você falou, 130 e poucos anos, 135 anos, do abolição, que esse movimento está acontecendo. Então, nós temos, é muito pouco, a gente está tendo engenheiros agora, quantos formadores, quantas pessoas. Eu e o meu primo, na verdade, nós fomos os primeiros a acessar o ensino superior. Meus pais, né, na época dos meus avós, dos meus pais, era o ensino técnico, por exemplo, que o negro você via ali. Raridade, você vê, infelizmente, pessoas de 60 anos negras formadas no ensino superior. A maioria tem ensino técnico ou eram professores. E nada, não é desmerecendo, mas era o que tinha a questão de ensino. Então, era o ensino técnico que poderia ter ali. Então, eu vejo a questão dos acessos. Sim. Médicos. Gente, agora que a gente começou a ter... A gente começou a ter a referência agora, né? Agora. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da igreja, né? Nós somos lá da igreja de São Bernardo do Campo. Poxa, quando nós assumimos uma liderança lá, a Pamela tava com cabelo liso e tudo mais, e você não via essa onda lá. A partir do momento que ela começou a fazer essa transição, hoje você vê muito, e você também deve ver as meninas mais com cabelo cacheado e coisa e tal. Ou seja, a questão da referência. Sim. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe comprava também os produtos lá para cuidar do cabelo e coisa e tal, mas quem que tava na embalagem? Sempre uma loira, cabelinho liso. Então, o que você... A sua mente vai falar que o quê? O seu cabelo também tem que ser liso. Você não, como você mesmo falou, não reconhece a textura e nem como é o seu cabelo original. Você vai falar aquilo que estão impondo, talvez não diretamente, mas estão impondo que é o que... Esse é o padrão de beleza. Sim. E agora a gente está aprendendo que não. O padrão de beleza não é um corpo... shapeado. Não é um cabelo Y, não é um olho azul ou verde, não. O padrão de beleza é aquilo que deixa você realmente sendo quem você é. A imagem e semelhança de Deus e a questão da identidade, igual você falou. Sim. Então, acho que a gente está nesse momento. Então, acho que o fomento, né, do negro, da cultura, e eu vejo que é com todas as culturas. Não é só a cultura negra, não é só o povo, não, acho que todo mundo falou, cara, deixa eu entender qual que é a minha identidade, deixa eu entender da onde eu vim. E é muito importante isso, porque quando a gente realmente se volta para Deus, então a resposta toda não é só uma cultura terrena, muito pelo contrário, a nossa cultura celestial. Sim. Então, vem da nossa essência. A partir do momento que eu adoro ao Senhor, a partir do momento que, né, todos, a palavra de Deus fala o quê? Todos adorarão em um só espírito, e, sabe, de uma só voz. É essa a nossa identidade, é da onde nós partimos, é da onde nós viemos. Então, a nossa pátria celestial, né? E eu acho que é isso, assim. Mas, sim, nós temos um papel, acho que só do fato acho não, certeza, né? Então, a minha opinião é, o fato de nós estarmos aqui discutindo isso, conversando sobre esse assunto, nós precisamos falar sobre isso. A igreja precisa falar sobre isso, porque nós temos um papel fundamental na sociedade, né, como representação mesmo. Quantos cristãos, né, nós temos ali, irmãos católicos, evangélicos, enfim, nós temos um percentual muito grande e que, sim, nós precisamos falar sobre isso. É um problema social, pessoas sofrem com isso e nós precisamos ter entendimento. Então, de todos, né? Desde os adolescentes, porque hoje os adolescentes entendem isso dentro da escola, até nas nossas lideranças. A gente precisa sentar e conversar e não dá para falar, isso não existe. Eu acho que é exatamente isso, né?
o nosso papel enquanto igreja, eu acredito que seja nós nos colocarmos acima da guerra, opressor versus oprimido. Porque aqui nós estamos falando, obviamente, do outro lado, né? Do lado dos oprimidos, que fomos oprimidos, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar acima disso, porque o racismo ele é pecado, assim como todos os outros que nós conhecemos. E é necessário, de ambas as partes, liberar o perdão. Assim, é muito necessário e fundamental, porque senão a gente não vai conseguir viver em harmonia. A gente vai realmente fazer aquilo que o diabo deseja, que é estabelecer a divisão e falar, olha, a partir daqui você não fala mais comigo, porque você é um racista, não sei o que, não sei o que lá. Não, nós temos que nos colocar acima, né? É o que a palavra fala. Nós estamos acima de principados, potestades, então nós estamos acima do racismo. Né? A gente está acima dessa guerra de opressor versus oprimido, e nós temos que olhar com olhos de amor mesmo, de compaixão. Não tô falando que, nossa, tem que aceitar. Não, gente, não acho isso, tá? Mas nós temos que realmente olhar como um pecado, que a pessoa está em pecado, assim como nós um dia estivemos, né? Porque com certeza nós já tivemos pensamentos racistas, porque nós fomos formados para isso. Nós somos formados para isso. Muitas vezes você estava numa rua que estava um breu, e veio um negro, um preto, você falou, ai meu Deus do céu. Mas talvez se fosse um branco, você não ia ter esse pensamento. Enfim, nós somos formados para ser assim. Então, assim como o perdão nos alcançou, o amor nos alcançou, a gente tem que também compartilhar, multiplicar esse amor, né? Nesse sentido de nos colocarmos acima dessa divisão que o diabo quer colocar na nossa sociedade. Aconteceu uma situação, né? Eu sempre vou pro interior, estou no interior. E na cidade do interior que a gente vai, os nossos amigos até falam, cara, aqui se alguém roubar alguma coisa, tem que virar noticiário, porque é muito raro acontecer isso. Uhum. E a gente tava vindo de uma pizzaria com os amigos à noite, né? E aí entra mais na questão do preconceito e não talvez do racismo em si. Encostou um motoqueiro próximo da gente e a primeira coisa foi... Assustou. Você fala, poxa, motoqueiro, essa hora da noite, parou a gente aqui, tá todo mundo com o celular na mão. Coisa boa não é. Coisa boa não é. E o que aconteceu? Rapaz, por incrível que pareça, perguntou qual era o endereço onde ele deveria ir. Ele queria uma informação. Então, muitas vezes acontece isso também na questão do preconceito e da questão racial, né? Por exemplo, igual a gente aqui tá falando, como você falou, do lado opressor. Mas também tem um lado da gente que a gente olha uma pessoa, indiferente da etnia ou da raça dela, tá lá no farol falando, vou fechar o carro aqui porque o cara tá sozinho no farol, vai dar ruim. Exatamente. Né? Então a gente também tem que ter esse certo cuidado. Sim, tava falando isso. E é esse estereótipo, acho que social, né? Antes da gente começar, tava falando que ontem eu vi uma reportagem e tava falando eram duas meninas asiáticas, descendentes, na verdade, elas são brasileiras, descendentes de asiáticas. E aí elas viraram e falaram, né? Ela falou assim, você acredita que já perguntaram pra mim se eu falava português? Cara, elas nasceram no Brasil, sabe, a língua delas materna, assim. Uhum. E aí eu parei pra pensar, falei, mas já pensou se alguém me perguntasse se eu sei falar português? Nossa, você tem que sei lá, se vestir de tal jeito, se arrumar de tal forma, sabe? Então, são muitos estereótipos, assim, sociais. Uhum. Então, porque a pessoa também é branca, às vezes o negro tem o preconceito ali no sentido de, nossa, vai me oprimir, não quero falar com ela, sabe? Não vou viajar para determinado lugar, porque eu posso sofrer um preconceito. Enfim, a gente cria alguns estereótipos geral na nossa mente e em todos os sentidos. Antes, né, da gente finalizar, e a gente já tá terminando, eu acho que uma das coisas que me perguntam bastante e que a gente pode falar aqui entre a gente são algumas coisas que as pessoas têm dúvida. Uhum. Pode parecer muito bobo, né? E a gente, não aguento mais falar sobre isso. Mas tem coisas que a gente precisa ensinar. Eu acho que esse podcast a gente também pode ensinar. Sim. Então, eu vou jogar até aqui, assim, nada jogar na roda. Jogar na roda, né? A questão, gente, moreno não existe. É errado falar moreno. Moreno ou morena. ou morena.
Então, pode falar, e as pessoas às vezes têm medo, porque a gente tem falado isso, eu falei isso como uma pessoa que me perguntou, eu entendi que foi uma boa mesmo, que ela perguntou, Pamela, mas eu posso falar que a pessoa é preta? Eu posso falar que a pessoa é negra? Não vai surgir, né? Porque antigamente eu falei, olha, eu vou explicar. Em 2000, realmente, você falava pessoa preta, era um preconceito. Deixa eu fazer um parênteses. Pode. Uma vez eu falei pra minha professora, é aquela professora mais escura, negra, pediu isso, isso, isso. Aí a minha professora branca falou assim, você gostaria que te chamassem de negra? Meu, pensa, eu tinha 7 anos, tipo, ali ela me macetou e já acabou comigo ali, né? Eu nunca mais falei negro na minha vida, depois que eu fui entender. Desculpa, pode continuar. Não, mas é isso. Eu acho que é uma dúvida que muitas Geral. pessoas, geral, tem. Pô, como que eu falo? Qual que é? O que que eu falo? Não, gente, hoje, né, nós sim se declaramos, né, pretos e pardos, né, e pertencemos a o negro, né? Comunidade negra. Comunidade negra, tá? Então, se você falar pra mim, Pamela, você é negra? Sim, eu sou negra. Preta. Você é preta? Sim, eu sou preta, Sim. sabe? Você é parda, né? Porque aí entra a questão mesmo do pardo. E aí o pardo, olha, eu sofria muito. Né? Você falou isso também. Porque às vezes o branco, né? Você acha, você não é branca, você é preta, você tem consciência sobre isso. E você também, às vezes, não é tão preta, e aí os próprios pretos falam que você não é preta. Mas isso aí é uma outra conversa, mas sim, eu sou preta, tá? Então, tá tudo bem. Acho que a gente pode fazer um próximo salve sobre termos antirracistas, Como né? chamar? Termos que não dá pra gente usar mais, né? Sim. Porque mulato não rola mais, né? Criolo Sim. não rola, né? Humor negro, enfim, tem muitos, Tem que não dá mais pra muitos. gente usar no nosso vocabulário. Então o que a gente possa educar. Então, assim, só um pouquinho. Uma outra questão Eu também. acho que também não sinta vergonha de perguntar como quer ser chamado. Sim. A gente está no momento que a gente está aprendendo. Estamos aprendendo aí, estamos aqui. Tá gente, tudo bem. Tá tudo bem. Pode perguntar. Pode perguntar e pode conversar. Sempre pergunta, né? Se tiver dúvida, chama a gente aqui, né? Nós somos irmãos. Então, tem isso também, porque às vezes a pessoa fica até com medo de perguntar, porque é tão. Essa revolução que às vezes as pessoas têm esse receio. Sim. Outra coisa, o cabelo, fala aí do cabelo. O que do cabelo? De mexer no nosso cabelo. Ah, sim, de mexer no nosso cabelo. Gente, por favor, não mexam no nosso cabelo, porque ele é um cabelo normal, comum, tá? Assim como o seu. Eu não fico passando a mão no teu cabelo, falando, nossa, parece um macarrão de tão liso, tá? Não falo nada do seu cabelo, então, por favor, não fale do nosso, porque a gente não gosta, sim, né? Eu, particularmente, não ligo que mexa, que faça um carinho, tal. Mas eu entendo quando a pessoa é racista ou não, né? É igual eu falei aqui, comentei antes, não vai dar tempo de comentar agora, mas enfim, as pessoas pegam de forma diferente, né? Fala, nossa, como que você lava? Como que você dorme? Nossa, tem uma pessoa que falou pra mim, você nem precisa de travesseiro. Eu falei, não preciso, meu pescoço ele é mole, eu não preciso de travesseiro. Que absurdo! Mas enfim, tenham um pouco mais de senso, né? Porque a gente não fica tocando em vocês, a gente não quer ser tocado também, desse jeito, não, tá? Exato. Então, assim, só trouxe essa polêmica no fim, exatamente para deixar um gosto aí de quero mais, entendeu? E também para esclarecer, eu acho que é um ponto muito importante e básico, né, pra gente esclarecer. E pra gente fechar aqui. Fica a nossa visão. Teve muitos homens de Deus que lutaram por isso, né? A gente tá aqui com Martin Luther King, a Eva Dream. Então, teve homens de Deus, né? O próprio Billy Graham também, ele se posicionou no sentido dele não querer mais que negros e brancos tivessem divisão nos templos. Então, essa é uma luta nossa, né? Como filhos de Deus, então, como cristãos, toma essa luta para ti também. Exatamente. Eu acho que o racismo, ele é exatamente isso que a gente falou, ele é pecado e ele é entender que a graça de Deus não é para todos, né? Quando você separa brancos de negros, você está querendo dizer que Deus ama mais uns do que outros e não é isso. Isso é uma mentira. Então vamos romper com isso, vamos lutar contra isso, quanto tempo for necessário e vamos resistir. E a gente conta com vocês nessa luta sempre. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse salve. Fica aí pro próximo podcast.
dê a sua ideia, digita aqui no comentário o que você gostaria que a gente trouxesse, né? O que você gostaria que a gente abordasse. Se são termos antirracistas, não sei, o que você quer que a gente fale, que a gente vai falar. Não é não? Bora. Um beijo, Deus abençoe vocês, obrigada, nós amamos vocês. Salve! Salve!